Fala. Então, alguém gostaria de começar comentando como foram as emoções dessa semana de Gênesis 1 e 2? Eu posso começar. Mande bala. Ainda falta só uma aula dessa semana para ver, né? Que é a 4.3, mas já vi as da semana passada e dessa já é uma parte. E assim, gente, Gênesis. Na realidade, um pouco antes de a gente começar a ver Gênesis aqui na PBC, eu já estava olhando muito para esse livro, já estava estudando, né, sobre esse livro. Eu não tinha me ligado que ia ser a próxima matéria, né? Que a gente estava da introdução bíblica, etc. Então, mesmo sem saber, eu já estava já estudando algumas coisas e Deus já estava me levando para esse livro. Mas assim, com o que eu tenho aprendido assim na PBC, cara, que livro incrível. Sério, assim, eu não consigo mais olhar para o livro de Gênesis, principalmente os três primeiros capítulos, da mesma forma. É impossível. Assim, um tanto de carga que literalmente cada versículo é uma revelação, cada versículo é um entendimento, é algo que faz a sua mente, tipo assim, buf, sabe? E eu acho que é um livro muito incrível. Eu tinha escutado uma vez de um teólogo que do Gênesis capítulo 1 até o capítulo 6 são capítulos muito importantes para toda a narrativa bíblica, né? Porque nesse capítulo a gente vê basicamente a história de tudo aquilo que poderia fazer em milênios. A gente vê em 6 capítulos, ali nas entrelinhas e etc. E eu acho muito incrível, então tá me aprofundando ainda mais nessa questão de Gênesis e nesses detalhes, assim, eu acho muito, tá sendo, assim, fenomenal. Algo que eu destaco, assim, para essa semana, que eu passei, assim, um dia refletindo, foi sobre, eu acho que é na 4.2 que ele fala sobre o significado de morte, né? Certamente você morrerá ao comer do fruto, né? Que ele explica que basicamente quando Deus fala sobre morte, é tipo assim, é o die, né? Tipo, é o literalmente morrer. Só que gente estudando o texto original, ele mostra que quando a serpente vai conversar com Eva, a serpente fala, não, você vai só morrer, só o die, né? Não é die, você só vai die. E aí Eva vem com o mesmo discurso para tipo, cara, como que muitas vezes a gente por conta da nossa própria carnalidade, mas às vezes também influenciado, né, pelo inimigo, etc. E como que às vezes a gente acaba minimizando as consequências, né, do pecado na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina. E eu fiquei tipo, caraca, mano, quanto que isso é carnal ao mesmo tempo que é diabólico, sabe? Satanás, ele está empenhado em minimizar os danos do pecado, né? Então, tipo assim, uma mentira, uma mentirinha, uma fofoca, uma fofoquinha, né? Falar mal de uma pessoa, tipo, não tem problema, sabe? Então, assim, coisas que na vida de muitos crentes são, sabe, pecadinho, sendo que não é pecadinho. Tipo assim, qualquer pecado é die, né? Então, assim, eu acho que me fez olhar ainda mais, assim, para mim mesmo, né? Uma análise, assim, interior de como que eu tenho visto e lidado com as consequências, né, pecaminosas, né, assim na minha vida, que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos em alguma coisa, né? Acho que é Salmos 18 a 19, que o salmista ele ora, Pai, perdoe-me pelos pecados que eu cometo e eu sei que eu cometi, mas também por aqueles que eu cometo de maneira inconsciente, que eu nem percebi, né? Então, assim, mas me gerou muito essa autoanálise, né? De, tipo, meu Deus, que eu não minimize os danos e as consequências e que me venha um temor, né? De fato, em relação ao pecado. Quero die, né? E nem die. Eu quero life. E eu acho que é isso, assim, que eu absorvi dessas aulas da 4. Dessas aulas da lição 4. Claro, teve muita outra coisa, tanto insight, assim, né? E enfim, Deus está robustecendo cada vez mais o conhecimento, está sendo incrível. Nossa, que bacana. Não, é realmente muito. Cara, é muito doido, né? Porque a gente às vezes
passa despercebida, né? A gente lê, nem sempre nem que lê, lê corrido, né? Mas você não, talvez não preste atenção, pelo menos eu falo por mim, não, ou talvez não dê de fato a atenção para aquilo que está escrito ali. E eu tava, assim, refletindo, aquela bem no início mesmo, refletindo no Gênesis 1 e 2, né? Nesses últimos 2 dias, na verdade, eu tava lendo, aí eu parei, assim, eu parei em Gênesis 1 e 2 para que me pegou um negócio muito, assim, em Gênesis 1 e 2 porque fala, foi parte da semana, né, das aulas da semana, mas aí eu fui ler, e cara, eu acho que foi essa parte das aulas, né, foi na primeira aula que ele falou, no princípio Deus. Antes de continuar, porque o versículo tem uma continuação que é Cristo criou o céu e a terra, mas sim, no princípio Deus. E isso me pegou demais, demais, demais. E aí eu fui olhando, né? E aí sempre, acho que talvez porque eu, fases pessoais, né? Eu tô muito prestando atenção, assim, no fazer literal, sabe? De Deus. Aí tá, muitos momentos vai estar. Deus falou, Deus criou, Deus abençoou. E assim, como que ações mesmo, como que verbos de Deus mesmo. E eu fiquei assim, cara. É, no princípio ele, e depois ele fez, ele abençoou, ele colocou, e isso realmente me pegou, assim, tem realmente me pegado muito. E aí, o pastor é muito engraçado, né? Aliás, acho que todo homem, todo pastor casado faz a mesma piada. E meu Deus, que não era bom que o homem tivesse só. E sempre faz, né? A piadinha do agradecer, não sei das quantas. Mas, é, cara. Eu acho que eu vou até pegar minha. Eu anotei isso. Que eu tava lendo. Aí quando fala sobre isso, falando sobre a criação da mulher, né? é, fala que Deus fez uma auxiliadora que fosse. Um segundo. Eu vou pegar, porque eu anotei a palavra. Um segundo. É idônea? Auxiliadora. Não, peraí, é uma auxiliadora que fosse. Calma, que eu anotei, gente. Exatamente a Ossos dos palavra. meus ossos, carnes da minha carne. Correspondente. Correspondente. Na tradução da Bíblia que eu tenho, uma que fosse uma auxiliadora correspondente, que é idônea, tem assim, são é, Uhum. sinônimos. Mas a palavra correspondente me pegou demais. Porque algo que é correspondente é algo que é igual. Tem também o significado de igual, mas tem o significado de complemento. Por exemplo, quando a gente vai fazer, sei lá, este buraquinho na parede é correspondente a qual bloco para ser encaixado. Existe ali uma resposta para aquilo que vai corresponder. E eu fiquei assim, menino, mas que. E é só para mim, é só pra Tata, não é algo do tipo, nossa, que revelação teológica. Não, foi exatamente isso. E eu fiquei assim, cara, porque Deus nos chama para corresponder a tudo, né? Ao amor dele. Ele já fez, ele já é. Nosso trabalho é só corresponder ao amor dele. E quando ao amor e em obediência, tudo, mas quando eu li sobre isso, falando aí especificamente sobre a relação homem-mulher, uma ajudadora que ele fosse correspondente, eu fiquei assim, cara, é muito isso. Assim, falando sobre a relação homem-mulher, mas com Deus. E aí toda a palavra vai falar sobre correspondência, a nossa correspondência ao Senhor. E aí, às vezes essas minúcias, essas coisinhas que parecem pequenas, que passam despercebidas, aí me pegou isso. Depois eu falei assim, cara, e é, é tão pequeno, mas ao mesmo tempo é algo que foge da nossa compreensão, o que significa de fato se corresponder. Falando aí como mulher, se fosse pensar, né? Eu, Tata, correspondendo ao Senhor. E aí, por exemplo, quando esse negócio do dai é algo muito importante que a gente não, pelo menos eu não sabia, né?
mas fala também sobre como às vezes meias verdades nos acabam com são uma mentira, claro, meias verdades não são sempre mentiras, mas meias verdades que a gente deixa que Satanás nos conte destroem uma verdade completa de Deus. Isso é não corresponder àquilo que ele nos chama para ser, como filhos. Nós somos parte dele. E nessa aula na 4.1, é, cara, é, parece raso e pequeno, mas isso me pegou muito, de como, mais do que, assim, quando eu correspondo ao que Deus me chama, a- seja em conhecê-lo, seja em buscar Ele, eu não me deixo ser enganada por meias verdades. Né? Porque uma boa mentira é sempre que tem um pedacinho de verdade. Satanás fez isso com o Dai, né? Que é sobre só morrer imediatamente. Porque também fala do nosso. Às vezes, quando a gente pensa sobre as consequências do pecado, não, mas não aconteceu nada agora, tá tudo bem. É uma meia verdade, porque de fato eles não morreram, né? Mas existe uma profundidade do não me aconteceu agora. São todas as consequências que vêm de trás do pecado e que a gente se deixa enganar. Nem sempre, sabe, né? Nem sempre a gente é enganado por não saber. Às vezes a gente se deixa enganar porque talvez vai satisfazer um pedacinho daquilo que a gente pode chamar de prazer ou de alegria, sempre momentâneo. É isso. Sim, isso. Vai, Simone. É, então, eu assistindo, ouvindo, e é bem interessante, assim como o pastor começou, é, do 4.1, que aí ele falou, é, que interessante como Deus revela as coisas, né, na Bíblia, como ele vai revelando, como ele vai criando, e aí é, fala do início ali, que quando ele criou as plantas, né? Que aí não tinha água ainda para regar, e aí ele foi falando, e depois ele foi falando, né? E falou do homem, né? Quando ele criou o homem ali do pó da terra, e tudo isso foi para chegar lá no final, né? Da mulher, né? Que a Tata comentou agora. Que ele criou a mulher ali, né? Ele criou os animais e viu que os animais não seria possível, né? Não era bom, não era legal que fosse um parceiro dali, talvez, para Adão. Né? E aí que ele criou a mulher, e eu achei muito interessante. E também, depois, antes, ele falou das árvores, né? Árvore do conhecimento, e aí foi bem interessante que ele falou por que Deus nos dá o direito de escolha, né? E aí a gente muitas vezes eu ficava pensando, fico ainda, que existia, né? Por que tinha ali duas árvores, né? Por que Deus deixou ali duas árvores? E aí o pastor fez uma pergunta e depois ele respondeu, né? Ele falou, por que Deus nos daria essa escolha? E aí depois ele falou para que nós tivesse um relacionamento com ele, né? Para que Adão ali, né, que era Adão, tivesse um relacionamento ali,
Adão poderia escolher, né? Estava ali para ele escolher. E aí nessa escolha, nesse meio termo, ele sabia que ele não poderia chegar de uma árvore, né? Então isso é obediência também, mas relacionamento, né? De saber que eu não posso chegar ali e que eu não devo me aproximar daquilo, até onde eu posso chegar, né? E foi bem interessante assim essa parte, né, de que ele falou, por que que eu tenho essa escolha, né? Minha escolha sempre vai ser estar mais próximo de Deus, estar mais íntimo dele, estar mais, né, querer. É porque quando nós estamos é, tão íntimos, né, nós não pensamos em outra coisa, né? Eu não penso na árvore que está ali próximo de mim também. Quanto mais nós estamos próximos de Deus, íntimos mesmo do Senhor, olhando para Ele, fazendo as coisas para Ele, né? E aí nós esquecemos também. E eu achei muito interessante isso, né? Que ele responde ali. E é algo que eu fico, né? Nós ficamos questionando muitas vezes. Por quê, né? Por quê? Por que que estava ali, né? Mas Deus faz para que nós é, para que nós vamos desejar estar mais próximo dele, né? E longe de outras coisas. Então, eu achei isso bem interessante. Ok? Amém. Amém. Glória a Deus. Você sabe que, é, falando disso, é, sobre intimidade, sobre a gente não olhar, né? Quando a gente tem, né? Tá ali em intimidade com o Senhor. E uma vez eu não lembro onde eu ouvi, não vou saber dar o crédito correto aqui, mas alguém, quando alguém questionou. Gente, eu sou péssimo para dar referência, né? Quem falou, mas eu lembro que alguém comentando sobre, inclusive, sobre a existência de Satanás, que a própria existência de Satanás revelava, era a revelação, né, da existência do livre-arbítrio, mas é também revela o tamanho da bondade de Deus. De que, embora ele seja o todo-poderoso e não existe nada nem ninguém que possa contra ele, é, e ele poderia, com estalar de dedos, destruir a existência de Satanás e a sua influência, né, sobre os seres humanos. Eles ele não que seja arriscado para ele, né, mas ele faz essa escolha arriscada, né, de ter pessoas, né, de pessoas da humanidade escolher outro que não ele. E isso só, assim, a existência do diabo só revela o quão grande é o amor de Deus por nós, a ponto de nós nunca vamos merecer ter um relacionamento com Deus, mas ainda assim, é, ele querer que a gente, assim, né, deixar livre que a gente escolha ele e o ame é maravilhoso. É em tudo. Aí, ó, apaixonado estou, as always. Manda bala aí, Ifa. Nos enche, É, drops de sabedoria. quero acrescentar dois dedos aqui de um pouco do que eu tenho vivido, apesar de estar um pouco atrasado das minhas aulas. Mas assim, eu sou fascinado quando eu olho isso de Gênesis aqui, né? E a gente vai e tipo assim, começa a viajar no texto aqui, né? E eu acho muito, né, que, tipo assim,
a ordem que Deus cria as coisas, né? Ele cria a luz, né? Apesar de algumas ciclo 2 existe um tempo aí, né? É, pode, alguns teorizam, né, que foi quando o diabo caiu, né? Por isso que a Terra fica sem forma e vazia, né? Mas assim, eu queria não dar destaque pro diabo, mas eu queria para Deus. E assim, tipo, é, eu fiz 2 semestres de engenharia florestal e uma das matérias que eu mais gostava de estudar era botânica. E é muito interessante que ele cria no terceiro dia, tipo assim, ele cria um segundo firmamento, né? Separou os céus e as águas, né? Depois, no terceiro dia, ele separa a porção de terra, e aí ele diz para a terra produzir as relvas, as ervas, as árvores frutíferas, e, e aí, no quarto dia que ele vai criar. eh, o Sol e a Lua, né? E as estrelas e tudo mais e tal. Então, assim, é muito interessante porque é, a gente não acaba aprendendo que as plantas da Terra, elas respiram que nem a gente, né? Porque elas precisam do Sol para fazer o processo de fotossíntese, para poder trazer, tipo assim, pegar o gás carbônico e transformar em oxigênio. Então, assim, tipo, já estava no DNA é, isso nas plantas. Então elas iam respirar, ou elas iam fazer o processo de fotossíntese. Porque imagine, tipo assim, se Deus não fosse perfeito como ele é, tipo, assim, já pensou, tipo, as plantas têm que esperar um dia para poder respirar, porque não tem o sol, e aí elas poderiam ter morrido. Então, assim, Deus é perfeito em todas as coisas. E eu fico fascinado, né? E aí, uma coisa que eu tava aprendendo, né? E eu acredito que vai ser uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que a gente está estudando só o primeiro e segundo capítulo, né, de Gênesis, né? É uma coisa uma afirmação que me pegou muito, assim, que eu ficava assim, caraca, isso é verdade. Que, por exemplo, Adão é, é a humanidade, né? Então, assim, tipo, a mulher, ela é a varoa, como diz o texto aqui, quando na criação da mulher, porque ela não tinha nome, né? Adão era o nome dos dois. Ela só vai ganhar um nome depois da queda, depois do pecado, que é o homem já usando sua tentativa. Sim, tipo, isso até traz nós que somos solteiros, né, a pensar a questão do nosso papel sempre no nosso futuro casamento, né? Tipo assim, eu tenho que desempenhar minha função, tenho que desempenhar a vontade de Deus, tenho que desempenhar o propósito, mas eu não posso pegar isso que Deus me dá e usar de maneira errada, usar de maneira que Deus não criou para ser usado, né? Cada um tem que exercer o seu propósito, sua função e respeitar a vontade de Deus, né? Deixa eu ver mais alguma coisa. Ah, depois que ele cria, né, as plantas, aí ele cria não, não, junte o mar. Aí depois que ele cria ah, tá aqui. No quinto dia que ele vai criar os animais, as aves e os seres aquáticos, se eu não me engano aqui. E poucos sabem que as algas marinhas que são responsáveis
por 70% do oxigênio no nosso planeta. Então, graças aos mares que a gente consegue respirar oxigênio da perfeita vontade de Deus, porque, como eu falei, as plantas, as árvores frutíferas, ela, de dia ela faz fotossíntese, mas de noite ela respira o normal que nem a gente. Por isso que, às vezes, à noite, existe muito problema. Quem tem problema respiratório, às vezes ataca muito à noite por causa disso, porque há tendo uma incidência maior de gás carbônico no ambiente, porque as plantas estão respirando normalmente. E aí é isso. Deus é maravilhoso e eu tenho realmente aprendido a admirar cada vez mais, a olhar na palavra, olhar as vírgulas, olhar os pontos, olhar cada citação, para que realmente eu possa entender da forma mais correta que o meu entendimento pode alcançar e tirar daí lições incríveis. Eu estava vendo um vídeo, né, que falava sobre a questão de Ló, né, de Ló não, de Jó, sobre o que Deus fez na vida dele, né, abençoando ele dobrado, né, e, e aí, tipo, é muito interessante que ele fala que ele vai abençoar em dobro Jó. E aí ele, tipo, ele tinha 100, ele tinha 500 bois, aí passou a ter 1.000. Ele tinha esse 500 cabrito, passou a ter 1.000. Ele tinha. Ele começou a ganhar tudo dobrado. Porém, quando você vai ler, tinha filhos homens e três mulheres. E aí, no final, os filhos morrem, né? E aí ele tem sete filhos homens e sete filhos mulheres. E aí, tipo assim, e é dobrado, porque a, o ser humano, ele não é insubstituível. Então, ele já tinha sete que estão com o Senhor e mais sete, que aí dão 14 ao total. Deus ama muito a nossa vida, é por isso que ele nos criou com esse propósito, a gente não é insubstituível. As coisas, o material é substituível, os animais são substituíveis, mas como está escrito, né, no capítulo, em muitas coisas ele deu ordens e as coisas aconteceram. E ele ainda deu ordem para coisa, por exemplo, ele deu ordem para a terra produzir, entendeu? Os animais, as plantas, as águas, os animais e as plantas. É, e para a gente ele fez com as suas mãos do barro da terra e soprou é, o espírito dele em nós. Então, cara, Deus é maravilhoso. Poderia ficar horas só falando de quanto Deus é maravilhoso. Isso, uau. Uau. Amém. Amém, glória a Deus. Tava pensando nessa sua última frase, isso, hoje. Exatamente sobre isso, né? Sobre como todas as coisas Deus falou e aconteceu, né? Ele ordenou, mas o homem, ele foi lá e das suas próprias mãos ele formou. Não, assim, não, quase que não basta só ser imagem e semelhança. De fato, tem o meu toque ali. Ah, Deus é, né? Ele é maravilhoso. E nós temos 3 minutos. Ah, Deus é bom. Mais alguma coisa, gente? Acréscimos. Bom, Vou Não, não, parar, ó, não. então eu vou parar de gravar agora. Glórias a Deus. Ó, pausar.